você vê 10 homens, 10 leprosos, que recorrem o socorro de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele indo até Jerusalém, ele passa pelo meio de Samaria e da Galileia. Claro, Jesus passou ali no meio, tinha outras passagens, tinha mais 3, que dava esse acesso. Ele poderia ir para Jerusalém passando por outros caminhos, mas ele propositadamente, ele passa pelo meio de Samaria e da Galileia. Passou. Jesus sabia o que o esperava, claro que sabia. Eu já disse que Jesus, ele tinha 2 naturezas. Quantas naturezas? 2. A humana e a divina. Na natureza humana, Jesus, ele teve mãe e não teve pai. Na natureza divina, Jesus teve pai e não teve mãe. Ora, Jesus, humanamente falando, ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas como Deus, ele sabia tudo o que estava acontecendo na terra ou em torno dele. Você lembra de uma passagem bíblica aonde os discípulos estavam disputando entre eles qual deles seria o maior? Jesus, o escritor Mateus diz que Jesus não estava presente. Lucas também registrou esse incidente. Jesus não estava presente, mas quando chegaram em casa, Jesus pergunta para eles: por que vocês estavam discutindo pelo caminho? Alguém diz: poxa, furou. Alguém contou para ele. Ninguém contou, não. É porque Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Então olha para cá, Jesus não passou pelo meio de Samaria e da Galileia por acaso. Ele sabia que ele encontraria nestas circunstâncias, ou nessa região, esses 10 homens leprosos. Jesus sabia. E ele passa por ali propositadamente. E a Bíblia diz que quando ele entra numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Por que não saiu 9 apenas? Ou por que não saiu 11? Tinha muitos leprosos na época de Jesus, mas saiu 10. Isso representando para nós uma totalidade, 10. Saiu 10. Isso chama a gente. Poderia ter saído 11, ou 8, 7, ou 5, mas saiu 10. Uma tacada só. 10 homens leprosos. E a Bíblia diz que eles clamam por milagre. O que eles fazem? Eles levantam a voz dizendo: Jesus Mestre, tem misericórdia de nós. Interessante que nós somos bem aperfeiçoados na hora de pedir o milagre. A gente é especialista, rapaz. A gente sabe pedir. Nossa, como a igreja da atualidade sabe pedir, rapaz. Tem gente que faz voto. Senhor, faz voto. Tem gente que vem para oração. Está precisando. Só que quando ele recebe, ele não recorre a Deus e não faz uma festa em comemoração e ações de graça ou gratidão a Deus pelo milagre recebido. Você tinha que ter o mesmo ânimo para agradecer a Deus quando você pediu, naquele mesmo ânimo. A gente não tem. Você vê que eles clamam, eles levantam a voz: Mestre, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que, e Jesus vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Havia uma determinação na lei que todo homem
leproso, todo leproso que realmente era curado, o sacerdote tinha que dar o veredito, tinha que se apresentar ao sacerdote e o sacerdote verificar se realmente aquela pessoa estava curada, pronta para voltar ao seu convívio social, a participar da sociedade. Então é ele que dava o veredito. Não era o médico, era o sacerdote. Era o sacerdote. E aí, quando eles clamam por milagre, Jesus não ora por eles. Jesus não levanta a mão e diz: ó, vocês estão curados. Não. O que Jesus faz? Ele dá uma ordem. Jesus dá o quê? Uma ordem. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Eu aqui entendo que muitas vezes o nosso milagre é mais gerado através da nossa obediência do que da nossa fé. Às vezes a fé é até minuta, insignificante, pequena, medíocre. Às vezes a fé é pequena, mas quando você está pronto, olha para cá, para obedecer o que está escrito, você caminhar pelo caminho do milagre, você andar pelo caminho do milagre, ainda que a sua fé é minuta, é pequena, mas tem grande possibilidade de você alcançar o milagre. O caminho do milagre é a obediência. Teve um cego que Jesus curou, mas antes de curar, determinou para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Alguém diz: pastor, moleza. O tanque estava ali a alguns metros. Jesus gospe no chão da saliva, faz lodo, unta os olhos do cego e manda ele lavar no tanque de Siloé. Moleza. Ele vai andando em direção ao tanque, pum. Podia até cair lá dentro, já estava lavado. Não. Sabe com qual distância aonde Jesus encontrou o cego lá de João capítulo 9, a distância que estava Jesus e o cego até o tanque de Siloé, mais ou menos 15 quilômetros. Ele teve que andar com aquele lodo, já não chegava nada mesmo, né? Então isso não seria impedimento. Já era cego, já estava cego, mas ele tinha que obedecer à ordem de Cristo. E ele sai então, né? Pisando nas pedras, quem sabe tropeçando, caindo, mas ele vai até o tanque de Siloé. E quando ele chega lá, ele lava, e a Bíblia diz que ele voltou vendo. Sabe por quê? O que curou o cego não foi a sua fé. Talvez ele nem tinha fé, porque ele nem pediu o milagre, foi Jesus que ofereceu o milagre. Ele nem tinha fé, mas a obediência do cego gerou o seu milagre. E aqui não foi diferente. Jesus dá uma ordem: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E a Bíblia diz, olha o que acontece. A Bíblia diz no verso 15: um deles, vendo que estava são. Mas olha para cá, gente, só um deles viu que estava curado. Só um percebeu que estava são. Gente, a lepra, ela lastrava em todo o corpo do leproso. Tinha muitos leprosos nessa época que não tinha o nariz. A lepra vinha, comia tudo. As pontas dos dedos. A maioria dos leprosos não tinha os dedos praticamente corretamente, os dedos das mãos. Comia os dedos dos pés. As orelhas todas deformadas. A lepra devorava tudo. Será que só um deles percebeu, Gabi, que estava são? Todos perceberam. Todos percebem. Quando o poder miraculoso, quando o poder sobrenatural de Cristo se manifesta em nós.
quando você é curado, quando você alcança uma graça, quando Deus abre uma porta para você, será que você não sabe que é Deus? Você fala, poxa, eu não tenho capacidade, como é que eu consegui entrar nesse emprego? Como é que eu consegui passar nesse vestibular? Como é que eu consegui pegar como gerente dessa loja? Como é que eu consegui? Olha, eu convivi aí o ano todo com pessoas com Covid e eu não fiquei doente. Deus me deu saúde, eu estou intacto. Que maravilha! Como é que... Não é você, aleluia. Não é você, é o poder de Cristo que te guardou e que te protegeu. É o poder de Cristo. Será que só um percebeu que estava são? Nananina não. Todos perceberam. Porque todos realmente foram curados. Só que aqui está um divisor de água, um diferencial. Um deles, vendo que estava são, ele não chegou a ir até o sacerdote. Quando esses homens prontamente saíram para obedecer a ordem de Cristo, quem sabe na metade do caminho, eles olharam um para os outros e disseram, cadê a lepra? Desapareceu, estamos curados, estamos curados. E aí, os outros dizem, vamos até o sacerdote e depois já para casa. Eu vou pegar todo mundo de surpresa. Eu vou fazer um barulhão. Um pensou diferente. Ele diz, não, antes de comemorar com os meus amigos, com os meus familiares, eu vou voltar e vou agradecer àquele que fez o milagre em mim. Irmão, a Bíblia diz que um deles, vendo que estava são, ele voltou glorificando a Deus. Irmão, eu não sei, parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Parece que eu vejo ele lá no caminho de volta. Os outros, vamos embora, rapaz, você está curado mesmo, vamos embora. Vamos se apresentar logo ao sacerdote, senão ele vai fechar o expediente. E aí só na parte da tarde, você vai ficar lá na porta do templo. Vamos logo, rapaz. Ele diz, não, eu tenho a vida toda. Eu fiquei num leprosário, detido ali muitos anos, dá para esperar. Eu vou voltar até aquele que gerou o milagre em mim. Aleluia. E a Bíblia diz que ele volta comemorando, ele volta glorificando a Deus em alta voz. Ele volta glorificando. Senhor, muito obrigado. Eu te dou graças, porque eu era leproso, agora não sou mais. Olha aqui, estou limpo, o Senhor me curou. A minha pele está como pele de criança. O Senhor me curou. E ele veio pelo caminho agradecendo. Olha para cá. E quando ele chega até Jesus, olha a atitude desse ex-leproso. A Bíblia diz que ele caiu aos seus pés. Ele caiu aos seus pés. Olha, tem uma diferença de você se prostrar e de você cair. Quando você se prostra, você não cai definitivamente no chão. Você pega, por exemplo, vou me prostrar. Primeiro cai de joelho, depois eu ponho a mão lá no chão. Devagarzinho eu ponho até a cara no pó. Mas eu me prostro. Mas esse aqui, ele caiu com a cara no chão. Irmão, ele estava curado. E ele não titubeou na fé. Olha o que ele fez. Ele caiu aos seus pés, com o rosto em terra. Quando diz aos seus pés de Cristo. É o ponto de partida. Ele caiu aos seus pés, com o rosto em terra. E fazendo o quê? Dando-lhe graças. E a Bíblia diz, e esse era samaritano. Irmão, que coisa tremenda. Ele se prostra, ele cai aos pés de Cristo, dando-lhe graça. O que é dando-lhe graça? Agradecendo a Jesus pelo milagre recebido, agradecendo a Cristo
agradecendo a Deus pelo milagre gerado através da obediência, que prontamente não só ele, mas os demais obedeceram. Aí Jesus faz uma pergunta, verso 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Não foram 10 os que eu curei? Não tem coisa errada aqui? Na hora de pedir veio 10. Mas na hora de agradecer, só um. Essa conta não está errada. Pior que não. Olha tantas pessoas que receberam bênçãos nesse ano de 2021. Quantas pessoas alcançaram livramento, não só pela Covid-19, mas outros livramentos do Senhor. Mas quantas pessoas estão vindo no culto, no crepúsculo desse ano, e já no limiar do novo ano, para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. As pessoas nesse mês de dezembro desaparecem dos cultos, vão comemorar com os amigos, com a parentela, vão para o shopping center, vão para o churrasco, vão para a troca de presentes entre amigos. E Jesus, que é o aniversariante do mês, sim ou não? O aniversariante do mês, nem a nossa gratidão, nem um ato de agradecimento nós rendemos a Ele. Sabe o que a gente tinha que fazer a cada crepúsculo do ano? O que os israelitas, que os judeus fazem. Eles fazem festa de 7 dias para agradecer. Uma hora é a festa da colheita, colhemos bastante esse ano, Deus abençoou. Ou se não colhemos bastante, mas colhemos o suficiente. E eles fazem festa agradecendo ao Senhor. A nossa geração é o contrário, desaparecem da igreja. Tem uns que vão voltar lá para fevereiro, quem sabe depois do carnaval, a festa da carne. Aí ele aparece na igreja, todo diferente, né, mano? Todo diferente. Aí ele aparece na igreja. Agora eu vou recomeçar o meu ano. Agora eu vou... Já está lá no mês de fevereiro. Aí ele aparece na igreja. Jesus pergunta: não foram 10 os curados? Os limpos? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Não houve. Não tem resposta para essa pergunta de Jesus. Aí Jesus diz o seguinte: e disse-lhe a quem? Apenas um. Olha para cá. Todos foram curados, sim ou não? Mas só um foi salvo. Tem uma diferença. Você sabia que tem muita gente que fora curado na igreja e vai para o inferno? Foram curados. Jesus curou de enfermidade, câncer, AIDS, coronavírus. Jesus curou e vai para o inferno. São mal agradecidos. Só querem usurpar a bênção de Deus. Tem uns que fazem até barganha com Jeová. Jeová, se o senhor fazer isso para mim, eu vou pagar o dízimo. Ele só paga o único mês que recebe. Depois desaparece. E às vezes não vem nem para pagar o voto que fez. Verdade. Não vem nem para pagar o voto que fez. Se o senhor abrir a porta para mim, eu vou ser dizimista. Eu vou ofertar. Aí, recebeu a benção, nem o primeiro dízimo do salário ele paga, desaparece. Recebeu. Mas ele esquece que o mesmo Deus que abre a porta é o Deus que fecha a porta. O mesmo Deus que dá saúde é o mesmo Deus que fere. Está lá em 1º livro de Samuel 2:6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura, mas também Ele faz
subir da cova, ou descer a cova também. Ele faz. Então, cuidado. Aí Jesus disse, ó, vai, a tua fé te curou. É o que está escrito. A tua fé te salvou. Todas as pessoas com quem Jesus pronunciava essas palavras, a tua fé te salvou, equivale a dizer que além da pessoa receber a cura, a pessoa receberia a salvação da sua alma. A pessoa era salva. Por isso que está escrito, a tua fé te salvou. Ou seja, 10 foram curados, mas só um foi salvo. Ele disse, vai, levanta-te e vai, a tua fé te salvou.